Hoje eu vou reagir a um vídeo que me enviaram Entendeu? há muito tempo atrás. Eu tinha até esquecido, inclusive, porque esse vídeo é de 2022. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Vamos tentar quebrar o recorde aí de assunto mais atrasado da história desse canal. Brinquedo que mexe a mão. Brinquedo de balanço. Me dá ruim na barriga. O vídeo em questão é esse aqui, o que as mulheres mais buscam em um homem, com Letícia Felisberto. Não conheço o podcast, não conheço Letícia Felisberto, não faço a menor ideia do que ela vai dizer que as mulheres mais buscam em um homem, mas eu tô curioso pra descobrir isso aqui junto com vocês. Também E você quero. também tá curioso? Então fica comigo, logo depois da vinheta. Também quero. O que vocês acham que as mulheres buscam no homem, rapaziada? Um lugar pela primeira vez, sem conhecer nada. Mas na gestão e investimentos, com o Cleverson do consórcio. Ah, meu Deus, peraí. Eu pensei que tinha ido... Gente, se você está afim de gestão de investimento aí, ó. Viu do Wagner. E patrimoniais, da compra da casa própria. Ai, meu Deus. São do consórcio. E agora que eu já passei o recado, bora voltar pro vídeo. Beleza, então vamos descobrir o que as mulheres mais buscam nos homens, afinal de contas. Se eu soubesse, eu tava namorando. Achei que você tava namorando, ó, larga. Recentemente, eu fiquei solteiro e estou no Quem mais aí nos comentários também acabou de ficar solteiro, hein? Esse vídeo é especialmente pra você. Vamos ver, será que também as exigências femininas mudaram muito de 2022 pra cá? Acho que não, né? Vamos ver. mundo dos solteiros, estou voltando a esse mercado. Eu queria perguntar aqui diretamente para uma especialista. O que as mulheres hoje estão procurando? Especialista, será que é porque ela aborda esse tipo de assunto? Relacionamento? Homem, depende. Se for uma mulher hétero, claro. Né? Agora, Ou bi. Ou bi. Mas, Legal que já começa com esse disclaimer. A mulher hétero, assim, é meio bizarro você não partir do pressuposto de que ele tá perguntando, né, o que as mulheres esperam dos homens. Especialmente porque é um Então. homem fazendo essa pergunta e falando, eu acabei de ficar solteiro, então quero saber de uma especialista. O que as mulheres esperam dos homens? Mulher hétero? Sim. Já começou meio burra, né? Não sei se vai servir muito pra ele saber o que as lésbicas esperam de outras mulheres. Mas beleza, vamos ficar aqui no tema que provavelmente é o que interessa a todos, então. O que as mulheres hétero ou bi, que estão atrás de homens, estão procurando? se ela realmente quer um homem, se ela gosta de homens, se atrai por homens, uma coisa que é, assim, gente, não tem como não falar sobre Que será? segurança emocional. Porque eu falo assim, hoje as mulheres, elas são muito mais independentes, né? A gente pode trabalhar, tem muita mulher empresária e etc. Muita mulher até que ganha muito mais do que homens, enfim. Então, tipo assim, poxa, a gente Nunca vi essa menina? tem essa questão agora, essa segurança Ela vende curso de sedução na internet? financeira, a gente Calma aí, pô. consegue. Segurança física, eu costumo dizer que se tiver que contratar um segurança, a gente contrata segurança. A gente não precisa necessariamente de ter um Hein? segurança Somos todos Edu demais. física, eu costumo dizer que se tiver que contratar um segurança, a gente contrata segurança. A gente não precisa necessariamente de ter um homem ali do lado pra isso. Mas assim, segurança emocional tu não compra, né? Imagina, tu tá namorando com o cara, como é que faz? Pra tu se sentir segura, né? No relacionamento. Caramba, já foi muita coisa. Deixa eu pensar um pouco sobre o que ela acabou de falar aqui. Eu não conheço a moça, como eu já falei. Eu não sei qual é o viés ideológico dela. Infelizmente, nesse tipo de assunto é difícil você não levar isso em consideração, porque a visão de uma feminista, de uma mulher normal, é completamente diferente. Ela não me passa uma boa impressão quando ela já começa com aquele Uma feminista ou uma mulher normal. disclaimer, mas é uma mulher hétero, porque, né, seria o óbvio, qualquer pessoa pensaria nisso no primeiro momento. E por que eu tô me fazendo essas perguntas? Porque o primeiro ponto dela vai na contramão de um argumento feminista, né, que fala que as mulheres ganham menos, que elas são injustiçadas, que elas precisam de igualdade salarial, enfim, né. Então, aparentemente, ela admite que não é o caso. As mulheres já possuem independência financeira. Então, não é isso que ela busca num homem. Será? Muitas mulheres não buscam ainda num homem uma estabilidade financeira? Acho questionável. Depende Muitas buscam. da mulher, depende da realidade da mulher e depende talvez até das opções de homens que ela tem aí. Aí tem a questão da segurança física. Ela foi pra um ponto muito maluco, né? Se a gente precisar contratar um segurança, contrata segurança, porque não depende fisicamente do homem. É esquisito. Não tem nada a ver isso com uma coisa com a outra, né, mano? Tipo, não é como se fosse tão fácil contratar um segurança pessoal assim. Né? Porque essa questão da segurança física, ela também não é necessariamente uma questão prática. Não é que a mulher tá esperando que o namorado dela vai sair metendo porrada em todo mundo no meio da rua e que vai ser super necessário que ela precise. Não é fácil, tem que ter uma grana, pô. Como é que você vai pagar um segurança pessoal pra você, velho?
de um segurança particular Mas o segurança é homem. Isso é verdade. no papel do seu namorado, do seu marido, o tempo inteiro. Não é tão comum assim que os caras precisem ficar saindo na mão pra defender, né, as suas esposas o tempo inteiro. Então, não é uma questão tão prática. É mais uma questão instintiva, eu diria. A mulher, ela precisa se sentir segura. Ela precisa sentir que tá com alguém capaz de proteger ela. Se Isso é for verdade. necessário. Pode não ser algo determinante, mas esse sentimento de segurança costuma ser importante pras mulheres. Isso é verdade. Mesmo que elas não digam isso, sabe? Elas vão gostar se elas tiverem essa sensação junto com a pessoa que elas escolheram pra compartilhar as suas vidas. Então esses primeiros 2 pontos eu acho curiosos, assim, acho questionáveis. Dá pra debater. Porém, ela focou na questão da segurança emocional. É a mais importante de todas. E aí, tem que pensar um pouco sobre isso também. Porque pode ser que Por isso que faça vocês sentido, né? preferem os mais altos. Pô, olha, larga é um bom ponto. Pode ser que isso esteja ligado a essa preferência aí, ó, da maioria das mulheres aí, ó. Dos caras de 1,90. Assim. Justamente porque a segurança física não é tão necessária na prática, é mais uma questão de instinto. Emocionalmente, as mulheres tendem a ser bastante dependentes de seus companheiros. Isso acontece bastante mesmo. Também é da natureza da dinâmica dos relacionamentos, né? O homem, ele costuma ser um pouco mais independente do ponto de vista emocional, ele precisa mais do tempo dele, do espaço dele. Muitas vezes ele prefere resolver os seus problemas com ele mesmo, sem necessariamente precisar dividir, né, com outra pessoa. É óbvio que existem homens que têm uma necessidade maior de compartilhar, de dividir, de conversar, de desabafar, de colocar pra fora, mas muitos não. No caso das mulheres, por outro lado, é bem raro, né, que não tenha essa necessidade de vocalizar seus sentimentos e os seus problemas e os seus anseios. Inclusive, já vimos uma pesquisa aqui no canal que falava sobre a diferença da quantidade de palavras que homens e mulheres falam durante o dia, e as mulheres falam, em média, muito mais do que os homens, justamente por essa necessidade maior de vocalizar, Ah, quero ver. né, o que estão sentindo. Então, até existem essas mulheres que são mais caladas, têm menos essa necessidade, mas o comum é que elas precisem sim, né, de um suporte emocional. Então, eu acho que tendo a concordar com essa primeira afirmação. Eu acho que eu não isso, falo de fato, é uma nada. coisa que as Quer mulheres dizer, costumam buscar eu falo muito aqui, né? Mas eu acho que eu só falo aqui. Do resto do meu dia eu nem falo nada. muito nos seus passo relacionamentos. o dia Porém, eu não calada, descarto se pá. completamente a segurança financeira e a segurança física também. E o que é essa segurança emocional? É do cara ter o emocional dele estável Sim. ou da relação ter o emocional estável? Os dois, porque se ele não tem um emocional estável, como que vai fazer a relação ser... Eu posso... Só um teste, peraí. Fala comigo. Oi, você quer tirar o fone? Eu não sei, que eu fico me ouvindo, é estranho. Tudo bem, como for melhor pra você. Né? Ela está descobrindo o retorno. É estranho. Eu entendo um pouco porque Eu odeio retorno. eu trabalho com áudio há muito tempo. Eu sou vocalista desde os meus 14 anos. E as primeiras vezes que eu fui no estúdio, coloquei o fone e tinha um retorno ali imediato, eu também estranhei. Eu achei legal. Porque, nossa, que profissional, né? Deve ser assim que os caras das bandas que eu admiro gravam. Achei aquilo da hora. Mas as pessoas geralmente estranham escutar a própria A voz Cláudia também. também. Quem não tem o hábito de se escutar gravado acha muito esquisito. Caramba, essa é a minha voz. É assim que eu falo. Então, provavelmente, foi o primeiro podcast que ela participou. Tá tendo a sua primeira experiência com um retorno ali também. Eu achei engraçadinho, não tava esperando por isso. Ao vivo. Eu vou testar sim. Testa. Vai. Mas, então, se o cara ele precisa estar bem emocionalmente Uhum. pra ele conseguir ter um relacionamento que seja mais seguro, que ofereça mais segurança pra garota. É mais ou menos isso que a gente tá É falando. porque assim, ó, se o homem ele não faz as pazes com o interno dele, digamos assim, Não, ele sim, vai ser um cara. cara provavelmente muito inseguro, muito ciumento. E daí a mulher, ela não vai querer um homem do lado dela que tenha esses traços, assim, entende? Porque depois, quando ela encontra outro cara que seja mais confiante, que traga pro relacionamento também essa segurança. Mas também ninguém gosta de gente segura, porque gente segura é carente, né, mano? E enche o saco. É óbvio. E é tipo assim, não é só a mulher que não quer um cara assim. Nenhum cara quer uma mulher assim também que fica enchendo o saco com insegurança todo o tempo. Essa maturidade emocional, os olhos dela vão se encher pra aquele outro homem. Porque Peraí. Calma. Eu não sei se eu entendi direito. Ela tá meio que justificando um desejo de traição aqui. Eu não sei se eu peguei direito. Hã? Eu não peguei isso. outro cara que seja mais confiante, que traga pro relacionamento também essa segurança, essa maturidade emocional, os olhos dela vão se encher pra aquele outro homem. Porque Peraí. Ah, tá. Capeta mandou Entendi. R$6,66. Bruxinha satânica, profana, perversa, cruel, devoradora de japoneses e sonegadora de imposto. Cara, Calma. Eu não sei se eu entendi direito. Ela tá meio que justificando um desejo de traição aqui. Eu não sei se eu peguei que gente maluca. direito. Porque ela falou que se ela estiver com um cara inseguro, ciumento, que não traz pra ela essa segurança emocional, quando ela encontrar um outro cara que seja mais confiante, ela vai acabar se atraindo por esse outro cara. Mas isso num contexto em que ela está se relacionando com o inseguro
ou ela já tá assumindo que ela teve um relacionamento com esse cara, terminou, e aí ela acabou se encantando por um cara diferente, porque ela já percebeu, ele não tem os mesmos problemas que aquele. Aparentemente foi ela estando num relacionamento, né? Aí isso é duro, né? Isso é também caráter, né? Duvidoso isso aí. Outro cara tinha. Acho que é isso, né? Deve ser isso. Faz mais sentido que seja isso. Então, basicamente, ela tá falando sobre as mulheres que já tiveram essa experiência de se relacionar com um cara inseguro, elas valorizam mais esse cara que não tem esses mesmos problemas. Bom, eu não posso falar que isso não faz o menor sentido, é claro. De fato, se uma mulher teve problemas com a insegurança do companheiro num relacionamento anterior, ela pode valorizar mais um comportamento mais seguro de um cara que ela acabou conhecendo. Só que existem muitas nuances aí, né? Tem caras que são realmente inseguros, ponto. Não precisa de um motivo. Eles são simplesmente inseguros e têm muito medo e receio e por isso acabam sendo muito ciumentos e controladores, mesmo que a namorada não justifique. E o contrário também é verdade. Tem mulheres... O contrário também é muito verdade, mano. O que mais tem é de... Eu acho que talvez tenha até mais mulher surtada de ciúme do que homem, hein? Acho que o homem, ele é mais tranquilo até. Sei lá, ao meu ver, acho que mulheres são mais surtadas de ciúme do que homem. Que são controladoras, inseguras e ciumentas. Muito mais. Muitas mesmo que o cara não faça nada. Mas existe. Mesmo que o cara não faça nada, ela tá sempre ali, é um surto de ciúme que tem que ficar, tipo, sabendo que tá fazendo 24 horas por dia, vigiando e enchendo a porra do saco. Não pode cagar sem ela tá sabendo o que tá acontecendo, porque já fica enchendo o saco. Existem os casos onde a insegurança ela é alimentada por um comportamento, digamos, inapropriado do parceiro ou da parceira. Eu sempre falo que o ciúme, ele não... Mulher, quando não tem ciúme, é perigoso. Isso é verdade. E homem também, tá? Eu acho que não ter ciúme também não é saudável. Ter muito não é saudável e não ter zero também não é saudável. Porque se a pessoa gosta de você, ela tem que ter uma pontinha de ciúme ali, pô. Se não tem, é porque já largou mão, né? Já largou mão. Não é necessariamente tóxico e problemático, sabe? Em alguma medida ele é normal. E ele é especialmente normal quando a pessoa está dando motivos pra isso. Fora que às vezes é até esquisito você lidar com uma pessoa que é 100% insegura, que não tem nem um pouquinho de ciúmes, quase chega a parecer que ela não dá tanto valor assim. Não tem nenhum receio de perder. Caramba, uma confiança cega total em qualquer situação. Tipo, o cara chega pra namorada e fala: amor, vou passar a noite na casa da minha melhor amiga. Só vamos ficar assistindo série, ficando de boa lá. Tá tranquilo, né? Só a minha melhor amiga, não tem problema. E a namorada fica: não, claro, amor, vai lá, tranquilo. Nada de errado, nada de minimamente estranho acontecendo aqui. Eu sei, é um exemplo um tanto esdrúxulo pra demonstrar que o ciúme pode depender da situação. Se uma mulher fala que quer passar a noite na casa de um amigo e o cara não se incomoda minimamente com isso, não fica minimamente desconfiado, né? Preocupado, sei lá, na minha cabeça esse cara só não tá nem aí pro relacionamento. Porque não é... Será que existe alguém que deixaria essa situação acontecer? Nem só uma questão de confiar no parceiro. Também acho, gente. Nível de confiança até nas outras pessoas. Que pode até ser que, sei lá, a namorada realmente não faça nada, sabe? O cara vai chegar nela, vai dar em cima. Você deixaria? Claro que não, pô. Tentar fazer alguma coisa, mas ela é super fiel e rejeitou. Quer dizer, até deixaria, né? Mas aí, porque, tipo assim, mano, se a pessoa chegar ao ponto de querer fazer um trem desse... É porque, tipo assim, gente, tem situações que você não se coloca se você tá no relacionamento, entendeu? Tipo, e se você se coloca, é porque não há respeito. E aí, quando não há respeito, acabou, entendeu? Então, se a pessoa, ela se coloca numa situação onde ela vai dormir na casa de uma amiga, acabou. Então, tipo assim, eu nem tenho que deixar ou não deixar nada, entendeu? João, obrigado por se inscrever. É assim que eu penso. Não aceitou e tal, mas a situação ainda é desconfortável por si só. Ela se colocar neste lugar de estar sozinha com um cara que vai dar em cima dela o tempo inteiro e ter que ficar falando, não, já falei que não vai rolar e tal. Então por isso que é difícil falar de forma muito geral sobre relacionamentos, porque existem muitos detalhes que podem alterar... agora eu peguei vocês com argumentos, hein? Com argumentos e maturidades. Fala dela. Completamente dinâmico, a forma como você vê um cenário. Uma pessoa totalmente ciumenta e controladora por motivo nenhum é extremamente problemática. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de ciúme e preocupação, talvez também seja meio problemática, tem algo estranho ali. Então o ideal é que você tenha um equilíbrio. Acho que você tem que demonstrar que você se importa com a pessoa, que você quer que aquela pessoa seja a única da sua vida, mas obviamente sem deixar isso escalar para um controle absurdo. Mesmo porque, especialmente em relacionamentos de adolescentes, de pessoas mais jovens, existem até alguns joguinhos, né? Tem mulher que gosta de fazer ciúmes no namorado de propósito para testar.
Tem muito. Tá, pra sentir que é desejada, pra sentir que, olha só, como Sim. ele quer que eu seja a única, quer que eu seja exclusiva dele. Acho que até existem caras que também fazem esses joguinhos, é bem menos comum. Mas você vê, nesse contexto, a pessoa que fica fazendo esse joguinho pra alimentar o próprio ego, a própria vaidade, é que tá criando problema na relação, tá intoxicando a relação. Não é os ciúmes da outra pessoa. Nossa, eu acho que tem... Nossa, isso, a maioria das mulheres fazem isso, mano. Eu já fiz esse tipo de coisa. O problema. Até Isso a pessoa faz quando ela tá se sentindo carente e ela quer chamar a atenção de alguma forma. porque esse ciúmes está sendo propositalmente instigado. E aí você imagina um cenário onde a pessoa fica provocando, fica instigando. E aí quando a outra pessoa reage de forma ciumenta, trata isso como um problema, nossa, como você é controlador, como E isso é chato. você é inseguro. Enfim, são situações e situações, né? Mas tentando voltar pro ponto específico dela, eu vou entender que ela tá falando de caras realmente problemáticos, que de fato são muito Como assim, instigar ciúmes? inseguros e que isso atrapalha a dinâmica do relacionamento por causa do comportamento deles. Se Tipo, eu preciso me sentir amada, eu preciso me sentir desejada. Eu vou instigar ciúme pra ter isso. uma garota já teve um relacionamento assim, é normal que ela procure algo melhor depois, né? Na verdade, ela deveria utilizar isso como uma red flag pra se afastar de outros caras com esse mesmo perfil. E na verdade, mesmo que a garota E o cara tá de boa. não tenha passado por isso, segurança é uma coisa que atrai as mulheres, sim. Elas costumam valorizar um cara que demonstra ser muito seguro de si, muito confiante. Até por isso que tem aquela história de que elas podem acabar se atraindo por narcisistas, né? Justamente pelos caras mais problemáticos. Porque são esses caras que tendem a demonstrar mais confiança. São os caras que estão no topo da pirâmide, então eles são Minha ex fazia isso porque ela era muito insegura, que raiva. Aquela certa pessoa fazia isso. A Cláudia? muito seguros, até porque eles sabem que muitas garotas querem eles, então eles não têm que ter tanto medo de perder. Nem chega a ser uma surpresa, né? Que as garotas vão mirar os caras mais destacados, né? Aquele 1%, realmente que estão no topo da hierarquia. Os caras que todas as outras garotas também estão afim. Só que aí os problemas podem ser outros, né? Esse cara é extremamente seguro, não vai ser ciumento, tá muito bem resolvido. Até porque ele tem um catálogo de garotas com as quais ele pode se relacionar, e aí quem pode acabar ficando muito insegura na relação é a mulher, né? Então, eu vou acabar caindo num clichê pra gente poder seguir com o react, né? Mas é sobre equilíbrio, pra variar. Do lado dela. Mas já vi homem também fazendo isso, tá, rapaziada? Tipo, de ficar querendo provocar ciúminho, essas coisas. Oi, Victor, boa noite. Agora, eu não sei qual o objetivo, mas eu já vi. Ela tem um cara que tá deixando faltar alguma coisa, entende? Então a mulher, ela preza muito por isso. Por se sentir segura, não só no sentido de, eu tenho... Claro, óbvio, é muito importante que a mulher sinta que tem um cara do lado dela fiel e etc. Mas não só nesse sentido. No sentido do homem ser confiante também e seguro, sabe? Eu fiz uma pesquisa essa semana com as meninas que me seguem no meu Instagram e eu perguntei pra elas qual que é a maior reclamação que ela tem dos homens hoje em dia. E uma coisa que veio muito forte é essa parada de... os caras são muito autocentrados. Então os caras só pensam neles mesmos, não conversam, não se expressam. E é muito difícil criar conexão, é muito difícil entender o que tá se passando na cabeça do cara, é muito difícil ter tudo isso. Isso tem a ver com segurança emocional também? Tá, mas vai ser... o homem nunca vai saber exatamente o que se passa na cabeça da mulher, a mulher nunca vai saber exatamente o que se passa na cabeça do homem. Mas você não acha que a mulher... Aí é que tá, é sempre um negócio de que o outro caso também é assim. verbaliza mais? Sim. Verbaliza mais, só que dá muitos sinais contraditórios. Acho que esse é o grande problema. Se a mulher se expressasse muito, mas fosse mais direta, objetiva e Eu sincera, não sou professor Xavier. verdadeira, então seria muito mais fácil de entender o que se passa. Acontece que, não é um segredo, uma novidade que a gente vai falar aqui, as mulheres várias vezes dão o sinal oposto. Ela fala que ela não... Mas eu acho, e mulher tem muito mais problema em dizer o que quer do que o homem, pô, e de se expressar do que o homem. Pô, não fala o que tá acontecendo. Tem muito cara que ele é muito mais direto. Que é uma coisa que, na verdade, ela quer. Só que ela não quer dizer que ela quer que o cara saiba. E a gente tem isso mesmo. Eu tenho isso. Tipo assim, eu não quero falar, você tem que saber. Mas como é que o cara vai saber? Tipo, não tem como. Saiba que ela quer e queira por ela. Ela não quer que o namorado faça um negócio só porque ela quer fazer. Ela quer que ele queira fazer o que ela também quer fazer. Então ela fala muito. Só que como ela várias vezes fala o oposto do que ela tá pensando, do que ela tá sentindo... Só responde nada. E, aí a pessoa pergunta, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Aí a mulher fica, nada. Não tá acontecendo nada, não tem nada. Mas é claro que obviamente tem alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, cara. Isso te incomodou, meu amor? Você tá bem? Tô bem sim. Não me incomodou nada. Vai lá com seus amigos, não tem problema nenhum, sabe? Ela tá falando uma coisa, tá falando bastante. Só que o que ela realmente tá sentindo é o contrário do que ela tá falando. Isso não é só em relacionamentos, né, de casais, na verdade, elas fazem isso entre elas mesmas. Nossa, amiga, como você tá linda, caramba, que vestido horroroso aquele você viu.
Eu nunca fiz isso aí não, hein? Meu Deus do céu, deixou ela 20 quilos mais gorda. Mulheres fazem isso o tempo inteiro. Então, ainda assim, continua difícil de entender. Você tem que conseguir entender até essas contradições, né? Até esses sinais opostos. Mas voltando pro que o cara falou, né? Na verdade, na minha opinião, ele descreveu meio que o oposto do que a moça, como é que é o nome dela? A Letícia, estava descrevendo. Porque vamos voltar aqui rapidinho. E é muito difícil criar conexão, é muito difícil entender o que tá se passando na cabeça do cara, é muito difícil ter tudo isso. Isso aqui foi o que ele disse, a principal reclamação na enquete que ele levantou pro público dele, né? Então as mulheres falaram que os homens, eles estão muito autocentrados e isso é um problema. Via de regra, o cara que é mais autocentrado, ele tende a ser o quê? Mais confiante, consequentemente, mais capaz de trazer a tal segurança emocional. Porque o que as garotas estavam solicitando, pelo menos na enquete dele, eram homens mais sensíveis, né? Que falassem mais sobre os seus sentimentos. E olha como as coisas vão se ligando, né? Elas podem estar falando isso, sendo que o que elas querem, na verdade, é o contrário. Porque existem os sinais contraditórios. A Letícia tá falando que a mulher precisa de um cara mais confiante, porque senão a insegurança desse cara vai afetar a mulher que precisa desse amparo emocional. Só que as mulheres na enquete do cara falaram que queriam homens mais sensíveis. E esse é aquele ponto de que nem a mulher sabe o que ela quer, porque são coisas totalmente contraditórias. Você quer um cara sensível ou um cara confiante? Não é que seja impossível ter as duas coisas, né? Um cara extremamente confiante. Fora a segurança emocional que ela falou no começo. Mas que também tem alguma sensibilidade e empatia. Porém, não tinha uma parada que as mulheres gostavam de homem meio bicha. Mano, tem esse negócio agora de que, gosto de homem meio bicha. Véi, assim, não ironicamente. Imagina isso aí, ô Alarga. São sinais opostos. Não é provável encontrar um cara com essas Só dá o cu pela metade. duas características. Especialmente que saiba utilizar essas duas características da forma que a mulher quer. Porque talvez ele seja sensível no momento que ela precisa que ele seja confiante, em que ela não consegue lidar com a sensibilidade dele. Talvez ele seja muito confiante e autossuficiente no momento que ela precisa dele mais sensível. Porque relacionamentos são complicados mesmo. Então, no geral, eu simplesmente acho que esse papo de que as mulheres estão atrás de homens mais sensíveis, emotivos e que falem mais dos seus sentimentos é meio balela. Não que elas não acreditem que elas querem isso. Algumas podem até acreditar. Só que na prática elas não querem. Quando elas estiverem vivendo isso, elas dificilmente vão achar legal e vão gostar. Elas vão preferir que o cara seja mais confiante. Porque provavelmente o que elas estão pensando na hora é que elas querem desabafar e falar sobre seus problemas e seus sentimentos e que um cara sensível vai se conectar com aquilo como as amigas dela fazem. Só que na prática provavelmente não vai ser isso, né? O cara vai começar a trazer os problemas dele, as inseguranças dele. Ou é um cara extremamente sensível, mas que não tem nenhum problema e que não precisa desabafar sobre os problemas dele. Ele só é sensível pra saber lidar com os problemas dela. Esse cara não é realmente sensível. Esse cara provavelmente tá mais na linha do confiante, mas que consegue usar a sua confiança, a sua experiência e até a sua oratória pra lidar com as questões da mulher. Não necessariamente a sensibilidade dele. Porque você espera o quê? Né? Quando você fala, os homens têm que ser mais sensíveis, se abrir mais, falar dos seus sentimentos. Então, é falar sobre os seus problemas. Dividir os seus medos, as suas preocupações, as suas inseguranças. E assim, como estamos falando de seres humanos e não de robôs, não é uma ciência exata, esses momentos eles vão rolar. Mesmo um cara que não tende a se abrir muito, em algum momento ele vai desabafar. Vai se abrir, né? Em algum momento o homem vai se abrir. Só não vai ser recorrente, não vai ser cotidiano, não vai ser comum. Vai ser até porque acho que nem é comum os homens quererem falar tanto sobre seus sentimentos. Momento em que ele realmente sente que precisa. A maior parte das vezes ele vai tentar resolver por ele mesmo, né? No seu canto, né? Precisar de espaço mais do que, sei lá, um ombro amigo pra poder chorar. Um cara focado e autocentrado provavelmente tem muito mais a oferecer pra uma mulher no relacionamento do que um cara frágil, hipersensível e que precisa ficar falando sobre os seus problemas todos os dias, todas as semanas. Eu tô curioso pra ver o que a Letícia vai falar, porque na minha interpretação, ele, tentando seguir na onda do que ela tava descrevendo, foi pra um lado oposto. Vamos ver se ela também vai ter essa percepção ou se ela acha que as duas coisas realmente conversam. Isso tem a ver com segurança emocional também? Tá, mas vai ser... o homem nunca vai saber exatamente o que se passa na cabeça da mulher, a mulher nunca vai saber exatamente o que se passa na cabeça do homem. Mas você não acha que a mulher verbaliza mais? Sim. Os homens, eles parecem que tem uma repressão, assim, né? Eles não se comunicam muito mesmo. Eu já teve estudos que mostraram isso, que as mulheres, em testes verbais, elas são muito melhores do que os homens. Mas eu acho que elas são mais estimuladas também. É que tem muita aquela coisa de, o homem não pode falar, não pode se expressar, senão não é homem, o homem não pode chorar, não sei o quê. Sim, muito gamer, é isso. Não é só um estímulo social. Aqui ela tá indo na linha da construção social, que é uma linha progressista, meio identitária, é uma teoria feminista, que inclusive já foi muito bem refutada pelo documentário norueguês lá do Paradoxo da Igualdade, demonstrando que são características que você encontra em outros primatas, em chimpanzés e também, né? Olha nós aí. Essas diferenças, né? Entre homens e mulheres, diferenças comportamentais, você encontra em crianças e bebês recém-nascidos. Então não é só pelos estímulos sociais, é pela natureza do homem também. A natureza masculina é assim, é mais introspectiva, é mais focada. O homem demanda
É mais focado mesmo. A mulher que fala igual a matraca, isso é da natureza feminina e da natureza masculina. Ainda menos interações sociais do que as mulheres. Não apenas porque é incentivado a isso, mas porque é da natureza masculina. Não significa que não tem homens mais sensíveis e que precisam conversar mais. Tá? Também acontece. Inclusive, também é da característica, né, também é da natureza masculina, uma variação maior entre os polos, entre os extremos, enquanto as mulheres são mais concentradas na média. Já falei isso algumas vezes, é um pouco difícil explicar, mas assim, diversas características físicas, comportamentais, psicológicas, possuem uma variação maior no universo masculino. Tipo, pega uma sala de aula como exemplo. É mais provável que você tenha um cara muito baixinho e um cara muito alto, ou dois caras muito altos, do que uma garota muito, muito baixinha e outra muito, muito alta. As garotas, elas tendem a ficar mais concentradas Mesmo tamanho, praticamente. ali na média. Elas vão ter todas mais ou menos a mesma altura. Enquanto os caras vão oscilar mais. E vai ter um que vai se destacar muito por ser bem Eu era muito pequena. alto e outro que vai se destacar por ser bem baixo. Isso se aplica inclusive pro QI, né? E eu já usei esse exemplo pra também explicar aqui numa sala de aula. Provavelmente o pior aluno vai ser um homem e o melhor aluno também vai ser um homem. É verdade, né, mano? Como pode? O pior aluno, ele é um homem, que é aquele bagunceiro, filho da puta, desgramado, burro. Mas o melhor aluno também é um homem, que é tipo o gênio da sala. Geralmente é o que acontece. E as mulheres vão ser mais parecidas entre si, elas vão ter menos variações, vão estar menos nos extremos. Eu imagino que isso também se aplica às questões emocionais. Então você pode tanto ter um cara extremamente sensível, quanto um cara extremamente independente, que tranquilamente pode ser um monge ou um eremita, viver isolado da sociedade, porque ele não precisa de nenhuma interação. É muito difícil você encontrar Mulher igual tudo NPC. mulheres com essas características, totalmente independentes do ponto de vista social. Então, até existem caras bastante sensíveis. É normal que existam, porque essa variação dentro do universo masculino vai acontecer. Só que eles são meio que uma exceção que está concentrada nesse extremo. É claro que com engenharia social, você consegue moldar essa característica em algumas pessoas, mas você dificilmente consegue mudar toda a sociedade, que depende do que, como, do estímulo. Você até consegue moldar a sociedade sobre várias coisas, através da cultura. Grande mandou R$28,60. Oi, Grande Reagi isso pra valer minha grana Fórmula 1. Assiste aí. Não precisa entender de F1. É só um filme. Ok. Ui, filme! Obrigado pelos 28. Por exemplo, que vale dizer, é o que o movimento identitário tentou fazer ao longo de toda a última década. Mas por que não conseguiu com 100% de sucesso, mesmo tendo todo um maquinário gigantesco que colocou, né, nas mãos das pessoas dessa ideologia a ferramenta mais poderosa para conseguir implementar essa engenharia social? Porque ainda F1, ela entende. estava lutando contra a natureza humana. E se eles estão perdendo hoje é porque a natureza humana prevaleceu. Então existe um limite do quanto você consegue alterar. E a questão da sensibilidade masculina passa por isso também. É mais de uma década tentando reforçar esse discurso de que homens precisam ser mais sensíveis, mais emotivos, se abrir mais, chorar mais, desabafar mais. E em alguma instância, né, isso deve ter feito com que mais homens adotassem esse tipo de postura, mas daí mudar toda a É um documentário de 57 minutos sobre Ayrton Senna, aparentemente. Aí, ó. É um bom filme pra ver, tá? Não é sobre Ayrton Senna, não, porque é 2021. Ele desafiou um rei, a batalha de 2021. Esquece que eu falei. universo masculino, difícil. Mesmo porque, como eu já falei, as mulheres também não querem isso. Pelo menos não a maioria delas. Na verdade, elas vão mais na linha do que a Letícia falou aí, de querer um cara mais seguro, mais confiante, independente. Por mais que agora ela esteja falando que, né, talvez os homens devessem ser mais incentivados a isso. Vamos ver se ela... Mas fala do Senna também. É porque é impossível, né, não falar do Senna quando se fala de Fórmula 1. Eu vou dar uma olhada. Vai desenvolver melhor também esse ponto. Os negocinhos assim que os caras escutam, né? Então, acho que o cara, ele acaba crescendo com essas ideias na cabeça e sente, sim, uma dificuldade de falar. É, porque essa coisa de não falar, de ser autocentrado... Eu até peguei uma das meninas que mandou mensagem, era uma amiga minha que namora. Eu falei, mano, como assim? Ela falou, mano, namoro fulano e tal. Porra, cara, é difícil ele falar que me ama. É difícil ele fazer uma coisa legal pra mim. É difícil ele ser espontâneo. E aí eu falei, porra, você falou de segurança emocional e eu fico imaginando, porra, imagina você tá com uma pessoa sem saber se a pessoa gosta de você, sem passar segurança, sem passar essa coisa que o relacionamento tá legal. Então, acho que... Às vezes... Ai, gente... Isso é tão chato. Tudo faz... As coisas de segurança emocional eu achei muito legal, Mas cara. Esse cara do vídeo parece boiola, parece. aí, assim, ó, eu vou ter que entrar E, cada pessoa também tem a sua forma de demonstrar sentimento, sabe? Às vezes o cara não fica falando eu te amo a cada 5 minutos, que também não é necessário. Às vezes o cara demonstra com ações, que é muito mais legal. Não precisa mesmo ficar toda hora... A pessoa que tá te suportando há 3 anos, ela precisa te falar a todo momento que te ama pra você saber disso? É loucura renovar por 3 meses. Talvez. Mas algumas presenças se tornam dignas de admiração por aguentarem o mundo sorrindo. A Oi vai ser tia. Vai ser a mais braba.
Obrigado, Nerdola, pelos 3 meses, arigato. Muito obrigada pelos 3. Tá num assunto mais profundo aí, tá, equipe? Grava um áudio, bota pra repetir, resolvido. Então. Me perdoem vocês. Eles falam, Letícia, não aprofunda, a galera não... Aqui a gente pode. Assim, olha só, perceba que ela falou, ele não fala que me ama, que ele tem dificuldade de falar que ama, ele não consegue conversar comigo. Aí eu tenho muitos alunos que eles chegam pra mim falando exatamente isso. Pô, Letícia, eu tenho dificuldade de conversar com a minha parceira. A minha mulher, ou melhor, ex-mulher, terminou o relacionamento justamente por isso. Porque eu ficava puto no meu canto e eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar, ter diálogo. E a gente sabe que dentro dos relacionamentos, seja ele um homem ou uma mulher, seja com amigos, família... Que coisa, né? Aparentemente ela dá curso de sedução, falaram no chat, não conheço. Enfim, amoroso ou qualquer tipo de relacionamento é importante. Cada coisa, né? Até contigo mesmo. A tua relação contigo já é importante, né? Ter esse diálogo interno. Então acontece que... Ela parece o galinho chiquiliro. E às vezes, normalmente tem esse óculos. Percebo esse padrão. O que acontece é que aquela pessoa, ela não foi estimulada. Como você namora alguém com quem você não consegue conversar? Então, tem isso também. É aquele negócio, né? O diálogo, ele é realmente importante, mano. Você precisa aprender a se comunicar. É foda também. Os homens, eles são mais reservados e tal, em sentimentos, no que eles estão sentindo. Mas é uma parada que importa também, pô. É aquele negócio, ninguém tem uma bola de cristal, né, mano? Tem que saber o que tá acontecendo. Mudos namoram? Fica a pergunta. Mas aí, se forem 2 musos, né? Agora, se a mulher for muda e o homem não, aí é o sonho de todo cara. É o mundo perfeito. Entende? Às vezes a mãe não falava, o pai não conversava, ele mal escutou um eu te amo. Então... E às vezes é da personalidade da pessoa. Isso também tem que ser levado em conta. Porque não é só uma questão de estímulo. As pessoas não são totalmente moldáveis. Elas são parcialmente, né? Realmente você consegue ensinar, educar, desenvolver algumas características. Tem pessoas muito tímidas que fazem teatro e conseguem se soltar mais a partir disso, através de um tratamento de choque. Se você lida constantemente com uma experiência que te tira da sua zona de conforto, você pode amadurecer nesse sentido, você pode evoluir. Então, em parte sim, mas isso não é totalmente moldável. E até porque algumas pessoas, talvez, elas fiquem tão desconfortáveis nessa situação que elas não querem realmente mudar essa característica. Elas preferem... É um pouco engraçado falar, porque a zona de conforto ela é vista necessariamente como algo terrível. Você precisa sair da sua zona de conforto. Esse é o discurso padrão, eu acho. Só que, na verdade, as pessoas gostam de se sentir confortáveis, né? A rotina meio que é uma zona... Eu adoro a minha zona de conforto. Por favor, não me tirem da minha zona de conforto. Fico muito braba. Zona de conforto. A rotina é o ponto em que você vai chegar. Todo relacionamento, em algum momento, vai chegar na rotina. A rotina é a maior parte do seu dia, da sua vida, né? A quebra de rotina é a exceção e não a regra. Então a gente passa a maior parte do tempo na nossa zona de conforto. E às vezes, especialmente pra fazer coisas difíceis, algumas pessoas elas precisam estar nessa zona de conforto. Homem casa com uma muda. Ué, porque não tem voz. Porque não vai. Calma aí. Porque ela é muda. Não. Beleza. Não é possível isso aqui, não, rapaziada. Tá de zoação com a minha cara. Não. Esse não é o vídeo. Não, esse não é o vídeo. Não, esse não é o vídeo. Não é porque ela é muda. É porque o vídeo ele sai somzinho. Só que não tá pegando, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu não sou maluca. Eu sou maluca. Olá, tá vendo? O vídeo... Meu amor. Meu amor. Eu te amo. Olha pra mim. Meu Deus, parece um cachorro. Era melhor quando tava mudo. Caraca, mano, esse play é tudo bugado. Que foi isso? Era melhor quando tava mudo. Parece um cachorro falando. Que isso? Ô, rapaziada, acho que essa história de mulher muda não é legal, não, hein? Acho melhor não, rapaziada. Vamos ver se esse aqui funciona. Caraca, velho. O Facebook, ele fazendo de uma forma que não consiga ver o vídeo sem estar logado, tenho certeza.
Filho da puta, mano. Vagabundo. Porque é o que traz segurança, é o que traz o conforto necessário para conseguir dar mais alguns passos. Então... A Teta mandou R$6,66. Queria me desculpar por falar que você sonega imposto. Você tem cara de quem ama pagar imposto. Por favor, não me bana. Já basta Deus ter me banido. Não. Imposto o quê, cara? O que ela tá falando aqui se aplica... Nunca paguei um imposto na minha vida. É o que traz o conforto necessário para conseguir dar mais alguns passos. Então, o que ela tá falando aqui se aplica para muitos casos, né? Realmente. É porque a pessoa não foi estimulada. Às vezes, é até uma questão da companheira, né? Ela trouxe essa reclamação, é porque ele não fala que me ama e tal. E às vezes ela também não fala. Ela espera sempre que o cara tenha iniciativa. Tem muita mulher que é assim, né? É engraçado, né? Tem toda essa questão do empoderamento feminino e tal, que as mulheres, elas não precisam esperar os homens, não são dependentes e tal. Mas, naturalmente, muitas ainda vão esperar porque elas querem essa confirmação, porque elas têm muito, assim, eu já senti muito isso de muitas mulheres, que elas vão pra aquela... Eu já falei até um pouco disso no vídeo, né? Elas não querem que o cara faça algo porque elas estão pedindo pra ele fazer. Elas querem que ele faça naturalmente. Tem mulher que quer que o cara leia pensamento, praticamente, sabe? Isso aí é foda. Ela quer ganhar um chocolate, mas ela não quer pedir o chocolate. Ela não quer falar, amor, nossa, tô com desejo de chocolate. Compra um chocolatinho pra mim. Não. Ela quer que o cara adivinhe, traga o chocolate pra ela. Um caso até mais comum. Até vi, sei lá, semana passada eu vi no Twitter uma reclamação boba como essa, mas que é trivial. A menina falando, nossa, meu namorado passou no drive-thru e perguntou se eu tava com fome, se eu queria alguma coisa. Eu falei que não, e ele realmente não comprou comida pra mim. Chocada, porque o cara fez o que ela disse, sabe? Então, sinais opostos, que eu também já falei, né? Ela não quer ter que falar que ela... Nossa, mas isso é um exagero, né? Meu Deus, será que tem gente que realmente faz isso? Manda internar essa pessoa aí. Tá com fome, caralho, quer comer alguma coisa, ela quer que o cara adivinhe e traga pra ela. E tem caras que acabam aprendendo a lidar com isso, com essa... Mas que retardado. Mano, imagina eu estar na frente do McDonald's e falar, eu não quero um hamburgão. Caralho, tem que estar retardada e burra. E pensar que já faz 31 que acompanha essa live. A streamer pode não ser a mais inteligente, pode não ser a mais carismática, pode não ser a melhor criadora de conteúdo, mas ela é a nossa Sakurinha. Ok. Boa noite. Obrigada, Alquinha, pelos 31 meses. Não precisa me elogiar, não. Tá tudo bem. Insanidade feminina. Já sabem. Eu vou perguntar se ela tá com fome. Ela vai falar que não. Se eu não comprar, ela vai comer a minha comida. Então, assim, mesmo ela falando que não tá com fome, eu vou levar do mesmo jeito. Aí chega lá, ela come. Sabe? Já aconteceu comigo. já vi pessoas também relatando isso nesses tweets, enfim, né? Quando o assunto surge, você meio que tem que entender. Talvez tem mulheres que se ofenderiam com isso. Pô, por que você comprou comida pra mim? Eu falei que eu não tava com fome. Nossa, agora eu vou ter que comer, né? Tá aqui. E consegue transformar aquilo numa culpa do cara. Então depende, né? Tem mulher que vai ficar feliz, tem uma mulher que vai conseguir transformar isso em problema ainda. Depende da personalidade. Esse tipo de coisa me faz querer continuar solteiro. Foda que meus hormônios não pensam do mesmo jeito. Mano, é isso. Algum dia você vai encontrar aquela pessoa que vai valer a pena a chateação. Porque, gente, um relacionamento de dois, tipo assim, você nunca vai encontrar alguém o perfeito, que não vai ter defeito nenhum. Aquela pessoa, ela vai ter algum defeito e ela vai te encher o saco de alguma forma. Mas aí é que vem a palavra amor. Porque quando você ama a pessoa, você suporta ela e os defeitos dela. Entendeu? Você suporta ela, você ama ela pelo que é legal e você suporta os defeitos dela. É isso aí. Um dia vai chegar alguém, assim, que vai fazer você suportar até os defeitos delas. E é isso. Para de jogar praga no chat. Não é praga, mano. É literalmente... viver. Mulheres vivem em detalhes, sentem demais. Homens vivem em direções, guardam demais. Mas é no ponto de encontro que ambos descobrem o significado de caminhar juntos. Elas são a tempestade e nós somos o abrigo. Também tem isso aí. Minha namorada achou um cara perfeito. Acontece também, acontece. E nem é praga, mano. É que não tem jeito, gente. Uma hora vai acontecer. É a vida. Você vai encontrar alguém. Ninguém vive sozinho pra frente. O ser humano não foi feito pra isso, não, rapaziada. Então, às vezes o cara... Um dia o Alarga vai esquecer a Cláudia e vai encontrar alguém. Um dia vai. Não fala, porque a companheira também não fala e não estimula. Porque ela espera que ele tenha iniciativa. Porque ela quer que ele dê o primeiro passo. Sim. É preciso namorar, fazer seixo, ter filhos. Papai do céu mandou.
considerar que pra ele talvez já seja naturalmente mais difícil, porque é homem, porque não tem essa necessidade, porque não fazia parte da sua realidade, porque não cresceu com isso, por N motivos. Então ela sente essa necessidade. Pra ela é um problema, mas ela não quer dar o primeiro passo pra resolver esse problema. Ela quer que o cara resolva aquilo totalmente, assim, por ele, sabe? Talvez não seja o caso. Né? Também existem casos em que o cara é tão fechado e tem tanta dificuldade. Só não pode abandonar. Não pode comprar cigarro. Talvez não seja o caso. Né? Também existem casos em que o cara é tão fechado e tem tanta dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, que mesmo já tendo essa conversa várias vezes, ainda. Olha só. Olha lá o Miguel como vem. Sakura, tô há 7 meses aqui e nunca vi tão ok como agora. O que tá acontecendo? Só porque tô sensível hoje falando de amor? Ainda continua sendo difícil. Só que, cara, o outro lado tem que ter um nível de compreensão aí também, né? Eu acho que até é um pouco do que... Também nunca viu menos o woke. Não enxerga, mano. A Letícia, né? Assim, a Letícia Felisberto, é um pouco do que ela tá falando aqui. De entender que, às vezes, o cara, ele é mais fechado, assim, porque foi como ele foi criado. Na casa dele, ninguém falava eu te amo, então ele não tem esse hábito. Na minha casa, por exemplo, minha mãe sempre falou bastante. E eu sempre falei muito pra ela de volta. Então, pra mim é fácil. Eu não tenho esse bloqueio com essa frase. Com meu pai é mais raro, né? Não era comum ficar falando eu te amo pra ele, nem ele falando pra mim. Mas até eventualmente acontecia. Então, eu não sinto que é um bloqueio que eu acho engraçado como é difícil realmente filhos homens falarem eu te amo para filhos pais e vice-versa. Tipo, o pai não fala tanto assim pro cara. Enquanto na relação de pai e filha, é toda hora praticamente. Pô, os dois falam que se amam. Tipo assim, não sei se era no meio em que eu estava. Mas filhos homens com pais... não tem muito esse negócio de ficar falando eu te amo. Felipe, muito obrigada. Mais um. Não é Felipe, não. É Flipper. Flipper, obrigada pelo Prime, Flipper. Muito obrigada pelos 9 meses. Arigato, ouviu? Uhul, Jesus abençoe. Claro que pai sempre trata a filha menina como café com leite. Não, é isso aí, tem que tratar mesmo, né? Tem que ser a princesa, pra depois não virar feminista. Mas é difícil. eu tenho, enfim, pra mim sempre foi natural. Mas realmente, assim, se você cresceu numa casa onde ninguém falava, ninguém demonstrava, isso pode fazer com que, né, você não tenha esse hábito. E aí, por isso que, olha como tem a ver com a personalidade da pessoa também, você não pode desconsiderar isso. Porque tanto a ausência dessas interações... Eu amo meu pai do fundo do meu coração, mas a gente quase nunca fala eu te amo. Já com minha mãe eu falo isso o tempo todo. Mano, por isso que é importante a figura paterna e a materna, né, mano? Porque... olha só como é a construção. O capeta mandou dentro de casa. R$6,66. Desejo a todos da live que encontrem seus parceiros e tenham muitos filhos e uma vida feliz. Uma semana abençoada a todos. Espero vê-los novamente. É o que eu desejo pro chat. Pode te deixar mais frio, pode fazer com que você não tenha essa necessidade, se a sua propensão for essa, como pode te fazer ficar mais carente, porque você sente, caramba, eu cresci sem esse carinho dos meus pais, sem essa atenção, sem nunca escutar um eu te amo, então eu preciso mais ainda agora. Como que você aprende isso? Como você sabe? Porque você via nos filmes, porque você via seus amigos fazendo, porque você via na novela, porque, enfim, né? Você viu em histórias por aí, e quando você via, aquilo mexia com você. Eu acho que eu tenho uma certa propensão, porque eu sempre gostei de romance, por exemplo. Tem muito cara que detesta romance, não gosta do núcleo de romance das histórias. Um dos meus animes favoritos é Inuyasha, porque trabalha muito bem o romance. Então eu sempre gostei. Então, algumas questões românticas funcionam comigo, sabe? Eu tenho essa afinidade também. Sou emo, escrevia música. Gosta de romance. Ah, ele é emo, né? É verdade, ele era bem sentimental. De amor também, né, durante a adolescência e tal. Então, tem a ver com a minha personalidade. Eu sei que não é só porque a minha mãe sempre me falou bastante. Então, é importante entender que pessoas não são todas iguais, né? Não existe uma receita de bolo e uma única resposta ou explicação de por que aquela pessoa se comporta daquela forma. Às vezes é o jeito dela. E você deveria buscar uma pessoa compatível com o seu jeito. Porque realmente, uma pessoa muito carente, muito emotiva, que demanda muita atenção, ficando com uma pessoa extremamente fria, distante, que não demonstra suas emoções nunca, que nunca fala um eu te amo, que nunca abraça, vai ser problemático, né? Porque ou ela vai ter que estar... então, é aquilo, mano. Esse negócio de que os opostos se atraem é mentira. Tipo, ninguém vai ser completamente igual a você e pensar igual a você e ser perfeito em tudo. Mas esse negócio de que os opostos se atraem também é furada. Constantemente saindo da sua zona de conforto pra demonstrar muito mais carinho e atenção do que é natural pra ela, pra tentar compensar um pouco pro outro lado. Ou então a outra pessoa é que vai ficar muito carente, não vai receber atenção nunca. Na verdade, isso é tão problemático que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. A pessoa que tem dificuldade em demonstrar seus sentimentos, ela vai sentir que tá se esforçando muito. Graças a Deus que não tem ninguém a mim, mano. Ainda bem que eu acredito que não tenha nenhum homem que seja igual a mim também.
E, às vezes nem eu me suporto. Eu olho no espelho e eu não aguento ver a minha cara. Tipo, nossa, cara, como eu tô insuportável hoje. Já teve vezes que eu respirei e pensei, meu Deus, como eu tô insuportável. Eu vou me isolar do mundo hoje. E, tipo assim, nem no Twitter eu entrava pra evitar até de falar alguma merda lá, porque eu tava insuportável. Muito pra demonstrar o seu amor, e ainda assim pode ser pouco pra outra pessoa. Então, o esforço que ela tá fazendo não é valorizado, e a outra também sente que não é valorizada, porque nunca recebe o carinho que demanda. É difícil. Então, uma pessoa que é muito fria e independente deveria ficar com uma pessoa que também não demanda tanta atenção assim. A menos que ela esteja muito disposta a tentar mudar isso. Uma das duas tem que estar disposta. É uma questão de perfil, né? Os perfis, eles têm que se alinhar. Esse papo de que os opostos se atraem é só uma frasezinha clichê, genérica, porque se atraem talvez até certo ponto. Pessoas muito opostas num relacionamento dificilmente vão dar certo. Tem boa chance do relacionamento ser ruim, ser tóxico, disfuncional. O ideal é você encontrar uma pessoa que tenha muitas afinidades com você, enfim. Se é uma criança, né? Foi uma criança na época que não teve muito esse estímulo, como é que hoje ele vai vir pra vida adulta e vai com facilidade se expressar pra alguém se ele nem sabe o que é isso? Ele não recebeu esse tipo de amor, entende? Às vezes a mãe e o pai deu outro tipo de amor, mas não foram pais que falavam, que verbalizavam muito. E provavelmente a avó e o vô... Inclusive tem um negócio que, sei lá, se popularizou nos últimos tempos, que são as formas de expressar amor. Eu não vou saber exatamente como é que é isso. Mas tem as linguagens do amor, se eu não me engano é isso. Tem pessoas que demonstram amor falando, tem pessoas que demonstram amor servindo, atos de serviço. Atos de serviço. Qual é a forma de amor de vocês, rapaziada? Vocês falam, atos de serviço, tempo de qualidade. É o quê? É presente? O punho é um ato de amor? Não. Eu faço... Então, atos de serviço, Carriere. Qual? Macetando ações, me fazer coisas. É bem a sua cara mesmo, Carreira. Bem a sua cara. Atos de trouxismo, atos de serviço, atos de trouxismo pode ser uma linguagem de amor. Então eu dou carinho, bonitinha. Ultimamente eu tenho mais dado do que recebido. Ué, Júlia. É importante, né? É importante também. Aquela pessoa Foi estranho isso. quer ser funcional, quer ser prática, quer sempre fazer alguma coisa pela outra pessoa. É assim que ela demonstra o amor dela. Ela cuida ativamente, sabe? E tem as pessoas que demonstram presenteando. Eu não lembro quais são as linguagens, mas é interessante você entender que pessoas diferentes expressam seu amor de formas diferentes. Mano, eu acho que eu acho que a minha linguagem de amor... Eu falo bastante também, quando eu amo, assim, eu falo bastante. Mas acho que o meu ato de amor é presentear. Obrigada pelo sub da Júlia, arigator. Estamos chegando, Ângelo. Oi. Violet. Violet, muito obrigada pelos 17 amigos. Sejam todos bem-vindos. Mano, daqui a pouco nós vamos ver... Invocação do Mal. Sejam todos bem-vindos, rapaziada. E às vezes você tá esperando uma expressão que não é a natural da pessoa. É claro que o ser humano racional consegue aprender, consegue se adaptar. Se a pessoa se sente amada através de presentes... Daqui a pouco vou botar uma Kern aqui, vou fazer um café pra colocar o filme. Mas a sua expressão de amor é verbal, você tenta entender e presentear mais. E a outra pessoa também, né? Tem que entender que ao invés de ficar dando presente... Hoje é terror. É melhor se casualmente falar, eu te amo, né? Eu preciso de você, você é muito importante pra mim. Então, poxa... Por isso nunca me deu a katana. Agora eu sei que o seu eu te amo era fique. Se por um acaso você está num relacionamento onde a linguagem do amor não é a mesma e onde algumas características não fecham totalmente, é uma questão dos dois lados trabalharem pra entender isso e tentar colaborar. Não dá pra esperar que uma pessoa faça tudo sozinha, porque isso, via de regra, não funciona. Porque essa pessoa que tá fazendo tudo sozinha, ela tem que mudar, ela tem que deixar de ser quem ela é pro relacionamento funcionar. E ela vai se sentir desgastada, aquilo não vai ser natural, ela não tem como mudar completamente pra virar outra pessoa, ela vai ficar frustrada, as duas vão ficar frustradas. Porque, primeiro que dificilmente ela vai conseguir mudar o ponto de atender os caprichos da pessoa que não quer mudar nada. E aí vai cair exatamente no que eu falei, né? Ela vai sentir que ela tá fazendo demais e que nada é suficiente, a outra vai sentir que nunca tá bom porque a pessoa é diferente do que ela realmente quer. É segredo. Então não pode ser assim. Tem que ser uma coisa É segredo o presente. Colaborativa. Relacionamento é pra ser colaborativo, né? O Ricardo acreditou no Eu Te Amo da Sakura pro chat. Mano, sim.
Até eu, antes de ver o vídeo, Mano, essa história é impressionante, cara. eu dei uma olhada nos comentários brevemente. Não consegui tirar muito a ideia de pra onde essa conversa iria, mas achei bem interessante, na verdade. Foi... Acho que... Oi, Oquinha, fala Oquinha comigo. mandou R$5. A gente manda demais a Japra também. Você conseguiu construir uma comunidade muito pica, também tem um bom coração. Continue assim. É só elogio? Não tem mais nada? É só elogio isso aí? Ué. Esquisito, hein? Obrigada, Oquinha. que deu pra tirar bastante coisa produtiva daqui, mas eu lembro que nos comentários tinha algumas pessoas falando mais ou menos isso. Aí eu sinto que relacionamentos... Esse vídeo tá deixando o pessoal boiola. Pra ser num mundo onde o homem precisa agradar a mulher, mas a mulher... Obrigado, Oquinha. acaba esquecendo que ela também precisa agradar o homem. É o mais comum de você ver hoje em dia, simplesmente porque a gente vive num mundo ultra feminista, né? Que fala muito sobre os deveres dos homens, o que o homem tem que fazer, o que a mulher quer, o que ela precisa, e fala pouco das responsabilidades femininas e do comportamento tóxico feminino. Então é importante porque muitas vezes o cara acha que ele tem que fazer tudo, ele tem que mudar, ele tem que se dobrar às vontades da mulher, e a mulher não, ela não pode nunca querer agradar o homem. Porque se ela não tá com vontade de fazer alguma coisa, a vontade dela é sempre soberana no relacionamento. Nunca ela tem que deixar a vontade dela de lado pra atender o interesse do namorado, do marido. Isso é absurdo, isso não é um relacionamento. Definitivamente não um saudável. É um relacionamento tóxico que só é bom na cabeça de uma feminista radical que você passa longe. Não se envolva com feministas. E outros comentários foram mais ou menos nessa direção. Elas pedem um homem autoconfiante que sabe expressar seus sentimentos, mas a partir do momento que falamos que estamos sentindo, nos tornamos frágeis e inseguros. Enfim, hipocrisia. Mais ou menos no que eu falei anteriormente, na verdade, né? Aqui também. O problema é que muitas vezes quem destabiliza o emocional do homem é a própria mulher. Vulgo a cada anis. Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo de dar VIP pra ele. No que eu falei anteriormente, na verdade, né? Mulher minha tem que pegar refri pra mim. Nunca esqueceu dessa história. Aqui também. O problema E aí, Gabizeiro, beleza? O cara tá no chat. é que muitas vezes quem desestabiliza o emocional do homem é a própria mulher com atitudes que tiram a paz do cara. Pois é, às vezes, porque é normal que o cara precise desse espaço. Se a mulher não dá esse espaço, ela acaba desestabilizando o cara. E aí, ele não tem... Vou ser redundante, mas ele não vai ter a estabilidade necessária pra conseguir dar a segurança emocional que ela precisa. Porque ela não tá respeitando o espaço que esse cara precisa pra conseguir ter a sua estabilidade. Mas olha, até aqui, eu realmente achei bem interessante os pontos que eles levantaram. Vamos ver, né, como finaliza. Ou também não verbalizava pra mãe e pro pai, e o pai não verbalizava pra ele. E aí acaba que passa de geração pra geração. Esse padrão, né, de comportamento. E isso acaba sabotando o relacionamento, né? De uma forma ou de outra acaba sendo... Por isso é importante, exato, por isso que é importante o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, se você não sabe de onde você vem, de onde vêm os seus padrões, se você não sabe como funciona o mecanismo ali do teu cérebro, da tua mente, você acha que você nasceu assim, pode morrer assim, ou deve morrer assim? Não, pô. A gente muda muito ao longo da vida. E tá tudo bem. E pode se aprimorar, né? Então, sim, de fato, né? Por mais que algumas coisas, talvez, a pessoa tenha muita resistência, ao ponto em que talvez chegue numa etapa que ela mesma decida, não, eu prefiro continuar assim, sabe? Então, algumas questões talvez a pessoa não consiga mudar, mas muitas ela consegue. Inclusive essa questão da timidez, da insegurança, não é necessariamente decisivo. Você pode evoluir e se aprimorar. É legal buscar isso, né? Bem, as pessoas falam, eu vou mudar, vou perder minha essência, mas é pra mudar. Tu veio pra cá não foi só pra sobreviver e reproduzir, não. Você veio pra cá também pra você aprender, até mesmo com os próprios erros, aprender, evoluir e ser... porque a gente também não é macaco, né, cara? Nasci machista, devo mudar? Pros seus filhos, daqui a pouco você vai ter filhos. Não, só finge que mudou. Só fingir tá bom. E se não tiver filhos, você pode ser um exemplo pros teus sobrinhos, pros teus vizinhos, até pros teus pais. Mano, vocês perceberam que até aqui... Tipo assim, ela não falou nenhum absurdo feminista, nem nada. Tipo, ela falou, tipo, coisas literalmente normais. Tipo, ela nem... O Wagner nem discordou tanto dela. Ele discordou de um ponto ali ou outro. Mas, tipo assim... Ela falou coisas literalmente normais. E ela dá aula sobre isso. Tipo, tem gente que não consegue entender o básico sozinho. Como que pode? Eu conheço essa garota e em partes ela é bastante sensata. Então, eu não conheço, né? Por isso que eu tô falando assim. Eu não sei se... E ela é bonita, hein? Não sei se ela é feminista, entendeu? Nem nada. Não se faz mais lacração como antigamente. Então, ela falou, tipo assim, o óbvio. Fica doideira, né? E hoje as pessoas, elas precisam ouvir o óbvio. Caramba. Por isso que o Felipe Neto tá aí falando até hoje que o racismo é errado. É o mínimo. Ela falou. Que coisa.
Às vezes, quando eu tô conversando com minha mãe e com meu pai, até eu ensino eles. Não é que eu sou maior ou melhor do que eles, eu também aprendo com eles. Mas aqui não é uma questão de ser melhor ou maior do que alguém. É você saber alguma coisa que a pessoa que tá do teu lado não sabe e você poder ensinar pra ela e ela aprender com você. Bacana, deu pra debater alguns pontos interessantes, né? Não conhecia, como eu falei, a Letícia, mas eu achei simpática. Assim, não tenho ideia das convicções dela. Não sei se ela concordaria com os pontos que eu adicionei, nem o rapaz que estava participando do podcast, mas eu achei que foi uma conversa interessante pra levantar pontos que a gente pode debater, que foi exatamente o que eu fiz aqui, né? E agora vocês podem continuar doideira, né? aí nos comentários. Você, garota que tá assistindo, o que você espera de um cara? E você, cara que tá assistindo, o que você acha que as garotas realmente esperam? Opa. Pode contribuir aí com o debate. Ih. Curte o vídeo, passa adiante, se inscreve no canal se não for inscrito para mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Valeu e até a próxima. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu. Ele fazendo L. Mas pelo menos o amor venceu. Opa. Último romântico mandou R$5. Fala. Sei que não gosta que gadem nessa live. Mas eu admiro a sua beleza. Gosto muito de seu sorriso e sua simpatia de deixa com o coração aquecido. Sua forma de expor sua opinião de forma autêntica me deixa encantado. Obrigado, Pablo Vittar. Você é demais. Caraca, mano. Pablo Vittar. Meu Deus do céu. Podia ser, sei lá, qualquer outra pessoa. Misericórdia. Olha esse cara.